É verdade, tá? Dá uns minutos pra você. É verdade. Agora é você e o Rafa, vocês são a gente usa pra bastante colocar o bagulho na mesa. Então, é isso aí. Bem-vindo à missão. Bem-vindo à missão. Uma vez que eu você passa quero convidar todos os colocarem de pé. Vamos iniciar mais um culto de quarta-feira aqui no Mostarda Sul. Deus seja louvado. Aplauda o Senhor nessa noite. Cante. A luz ilumina a noite, trazendo a alegria. Desceu como chuva e doce, vida ao meu deserto, tens transformado meu canto em festa, tens transformado minha tristeza em alegria. Obrigado, Senhor. Com a mão erguida a um alto lugar, teu louvor em meu coração me fez do vale a te cantar. Tens transformado meu canto em festa, tens transformado minha tristeza em alegria, tens transformado meu pranto em festa, tens transformado minha tristeza em alegria. E esse é o momento que nós vamos unir as nossas vozes em adoração como num brado e declarar: é assim que nós vencemos, é assim que nós vencemos. Eu quero ensaiar com vocês aqui o contracanto. Quando cantamos é assim que nós vencemos, eu quero fazer a igreja cantar logo em seguida. Vamos ensaiar? É assim, ó, mais ou menos. É assim que nós vencemos. Vocês! É assim que nós vencemos. Mais uma vez. É assim que nós vencemos. É assim que nós vencemos. Mais forte. Somos mais que vencedores. Somos mais que vencedores. Somos mais que vencedores. Somos mais porque Ele tem. Tens transformado meu pranto em festa. Tens transformado minha tristeza em alegria. Mais uma vez. Tens transformado meu pranto em festa. Tens transformado minha tristeza em alegria. Juntos, juntos. Tens transformado meu pranto em festa.
feche seus olhos, vamos falar com o nosso Deus. Pai, obrigado. Obrigado por estarmos aqui. Obrigado pelo privilégio de te adorar e de exaltar ao Senhor. Obrigado porque através desses louvores nós reafirmamos nos nossos corações quem o Senhor é, o que o Senhor tem feito, o que o Senhor já fez por nós. E é tão bom servir ao Senhor, sabendo que o Senhor é um Deus vivo, é um Deus que anda conosco, é um Deus que não nos desampara. Somos gratos, ó Pai, porque sabemos que podemos contar com o Senhor. Saber que aonde quer que nós estejamos, por mais hostil que o ambiente esteja ao nosso redor, estamos guardados por Ti. Obrigado, muito obrigado. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém. 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 Boa noite, bem-vindos. Que privilégio a gente louvar ao Senhor juntos. Nossa abertura vai ser bem breve, mas com mais uma oração. Eu quero orar. E aí esse motivo de oração aqui agora é agradecendo pelo que Deus tem feito ao longo desses 6, quase 7 meses de plantação. A gente vai falar sobre isso hoje, sobre plantação de igreja. E o que a gente está vivendo aqui é colhendo frutos de uma graça do Senhor sobre nós, que nos capacita a servir, a trabalhar, a montar, tocar, pregar, mas os frutos não são nossos. É muito gracioso de ver o que Deus tem feito aqui. É muito bom ver cada um de vocês, os olhares, os sorrisos. É muito gratificante ver o que o Senhor tem feito, apesar de nós. E eu quero orar, agradecendo por isso, agradecendo pelo que Deus fez até aqui e continuará fazendo. E aproveite esse momento de louvor para agradecer ao Senhor, preparar seu coração e estar também disposto a entrar nessa trilha de plantação de igreja com a gente. Faça parte disso. É um privilégio ter você aqui, vai ser um privilégio ainda maior ter você servindo aqui na plantação dessa igreja. Considere isso essa noite, esteja com o coração grato e aberto para servir ao Senhor. Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos, porque temos plantado alguma coisa aqui no Massaguaçu, temos feito aqui o que está ao nosso alcance, mas os frutos são muito maiores do que a gente poderia imaginar um dia. Ver essas pessoas aqui reunidas, batendo palma, louvando, bendizendo o nome do Senhor, é fruto da sua graça, do seu favor sobre nós. Obrigado, Senhor Jesus, por essa plantação. Falaremos hoje à noite sobre esse privilégio que o apóstolo Paulo e Barnabé tiveram de plantar igrejas ao longo de um vasto território. Estamos experimentando aqui, 2000 anos depois, esse mesmo privilégio, essa mesma graça do Senhor, ao plantar uma igreja aqui no Massaguaçu. Obrigado, Senhor, porque não é pelos nossos esforços, não é pelos nossos méritos. E apesar de nós, o Senhor tem nos usado para ver frutos e colher frutos tão maravilhosos aqui nesse local. Muito obrigado, Senhor Jesus. Continue nos abençoando e guiando pelos tantos meses que virão pela frente, por todos os cultos que faremos, todas as pessoas que abraçaremos, todas as vidas que veremos restauradas na graça do Senhor. Casamentos restabelecidos, famílias crescendo aos pés do Senhor. Deus, isso é maravilhoso. Só de pensar em tudo que o Senhor fará ainda pela frente, nosso coração já pula de muita alegria. Muito obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor tem feito grandes obras nesse lugar. Obrigado, Senhor, por nos considerar esse projeto de plantação que não é nosso. Obrigado, Senhor Jesus. Nos enche de graça, nos enche de gratidão e de muita reverência diante do Senhor nessa noite. E para a glória do Senhor somente assim oramos. Amém. Se você veio preparado, fique à vontade para ofertar. Tem uma caixinha aí no fundo, dados aqui na tela também. Faça parte desse projeto de plantação, mas não faça como uma obrigação, mas faça em gratidão pelo que o Senhor fez e fará aqui nesse local. Amém? Amém. Amém. Convido mais uma vez a todos se colocarem de pé. E a palavra de Deus diz: cantar ao Senhor um cântico novo. Amém? Amém. E nós estamos aqui e eu gostaria de compartilhar com os irmãos um cântico novo. Não sei se todos conhecem, mas se não conhecer, eu gostaria nesse momento da gente ensaiar então o refrão. Aí a gente se junta no refrão, dá aquele aleluia, glória a Deus, né? Então o refrão desse louvor é assim, ó:
Santo é o Senhor, Deus poderoso. Sua glória enche a terra. Santo é o Senhor, Deus poderoso. Sua glória enche a terra. Sua glória enche a terra. Facinho, né? Então vamos fazer mais uma vez? Santo é o Senhor, Deus poderoso. Sua glória enche a terra. Santo é o Senhor, Deus poderoso. Sua glória enche a terra. Sua glória enche a terra. Vamos juntos! E as mãos, vamos lá! Adorando o Senhor. Exalte ao Senhor. Erguemos nossas mãos. Sua alegria é a nossa força. Declara Ele. Nos prostramos e o adoramos com grande e tremenda Ele é. Juntos cantamos, todos cantamos. Santo é o Senhor, Deus poderoso. Sua glória enche a terra. Santo é o Senhor, Deus poderoso. Sua glória enche a terra. Sua glória enche a terra. Vamos mais uma vez, erguemos nossas mãos. Cante, igreja. Sua alegria é nossa força. Nos prostramos e o adoramos com grande e tremenda Ele é. Juntos, juntos cantamos, todos cantamos. Santo é o Senhor, Deus poderoso. Sua glória enche a terra. Santo, Santo é o Senhor, Deus poderoso. Sua glória enche a terra. Mais uma vez, declare Santo. Santo é o Senhor, Deus poderoso. Sua glória enche a terra. Santo é o Senhor. Sua glória enche a terra. Sua glória enche a terra. Declare juntos. Que se levante em todo lugar um som que exalte o nome do Senhor. Que se levante em todo lugar um som que exalte. Declare mais uma vez, que se levante. Que se levante em todo lugar um som que exalte o nome do Senhor. Que se levante em todo lugar um som que exalte o nome do Senhor.
Deus Todo-Poderoso, amém? Para o último louvor da noite, convido a você, nesse momento tão especial, compartilhando as nossas vozes nessa sala, louvando a Deus. Que esse momento também seja um momento de entrega para você. Que esse momento seja um momento em que você tenha, se não teve ainda, no dia de hoje, antes de você ir para casa, um momento com Deus, um momento de adoração, um momento em que você pode enaltecer o nome dEle e agradecer a tudo que Ele tem feito na sua vida. Aproveite cada segundo, cada minuto que nós estamos aqui. Vamos exaltar a Ele juntos. Senhor, eu vi o sol surgir e acordar minha manhã. Me levanto pra te dar louvor. Senhor, eu vi tuas estrelas a brilhar, olhar pra ti. Tu me chamas pra brilhar também. Eu te dou essa canção, me levanto no amor e te entrego o meu viver. Brilharei como as estrelas que estão no céu, ao lançar tua verdade na escuridão. Viverei pra tua glória, Cristo, viverei pra tua glória. Senhor, eu vi o sol surgir e acordar na manhã. Me levanto pra te dar. Exalte a Ele. Senhor, eu vi tuas estrelas a brilhar, brilhar pra ti. Tu me chamas pra brilhar também. Eu te dou esta canção, me levanto no amor e te entrego o meu viver. Brilharei como as estrelas que estão no céu, ao lançar tua verdade na escuridão. Viverei pra tua glória, Cristo, viverei pra tua glória. Se queimarei bem forte em teu louvor, sendo luz a este quebrado mundo. Viverei pra tua glória, Cristo, viverei pra tua glória. Radiante como o sol, enviando a tua luz, que a igreja se levante, explodindo em amor, como um forte esplendor, incendeia a tua igreja. Radiante como o sol, enviando a tua luz, que a igreja se levante, explodindo em amor, como
Cristo viverei pra tua glória. Eu hei de viver, viverei pra tua glória. Declara ele. Sem Cristo viverei pra tua glória. Senhor, nós te agradecemos. Muito obrigado, Pai, porque sabemos que não estamos sozinhos. Sentimos, ó Pai, amparo em Ti. Sentimos, ó Pai, o Teu abraço. E sabemos que não estamos aqui à toa. Sabemos, ó Pai, o quanto essa vida ela é valiosa. E se ainda não encontramos, ó Pai, o verdadeiro propósito em nossas vidas, eu peço que hoje seja o momento. Que o Teu Santo Espírito fale aos nossos corações agora, neste momento, através da palavra. Quebre as barreiras, ó Pai, derruba as muralhas das nossas vidas, do nosso pensamento, da nossa maneira de ser, para que o Senhor reine em nossas vidas. Só Tu és Deus, só Tu és Senhor. Te exaltamos e adoramos, engrandecemos o Teu nome. Não há outro igual a Ti. Obrigado por esse privilégio. Estamos diante do Senhor em comunidade e agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Todos aqui já estiveram pelo menos em um culto e sabem disso, então já abram em Atos, sem muitas delongas. Já vamos para lá. Atos capítulo 14. Vamos encerrar o capítulo 14 hoje, falando do final da primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. A gente está indo capítulo a capítulo, versículo a versículo, e semana passada a gente viu características de pessoas que têm mentes envenenadas pela religiosidade, que chegaram ao ponto de apedrejar o apóstolo Paulo. É assim que termina lá o verso 19 e 20, que a gente chegou na semana passada. Pessoas perseguindo o apóstolo Paulo até onde ele estava, para apedrejar até quase a morte. Uma violência tanta que, de fato, eles acharam que o apóstolo Paulo estava morto. É assim que está lá no verso 20, né? Apedrejaram pensando que estivesse morto. Mas ele não estava. E esse cidadão, ele levanta, resiliente como levanta e segue em frente, indo para a cidade de Derbe. E aí termina assim o verso 20, né? Partiram para a cidade de Derbe. E a gente vai começar dali. O que a gente viu na semana passada, essas mentes contaminadas pela religiosidade, estava intimamente ligado com o que vimos na semana retrasada. E se você não estava aqui, vai lá no YouTube, tem as mensagens agora todas lá, dá para você seguir essa sequência, né? Mas o pastor Jesse tinha falado sobre isso, sobre a possibilidade de haver perseguição mesmo para nós cristãos, anunciando uma mensagem de esperança, uma boa nova, uma notícia boa. Mas pessoas perseguem. E agora o apóstolo Paulo, depois de apedrejado, e ele possivelmente já estava doente naquela ocasião, que Gálatas fala que ele estava doente no momento que estava naquelas cidades, ele é apedrejado, vai quase à morte, ele se levanta e vai seguir em frente. Na verdade, ele não vai seguir em frente, ele vai voltar agora, que ele chega no final da viagem, lá em Derbe, e agora vai voltar cidade a cidade, fortalecendo essas igrejas, e é o que a gente vai ver entre os versos 21 e 28. É o que a gente vai meditar hoje, o fim da primeira viagem missionária. Já acabou a primeira viagem. Ela é curtinha realmente, e ele chega ali a Derbe e agora começa a voltar. Mas antes da gente entrar no texto de fato, deixa eu lançar uma novidade, que não é novidade, que a gente está fazendo aqui, é isso, plantação, mas é uma novidade para a narrativa de Atos. Até então a gente vê o evangelho sendo anunciado, falado, pessoas se convertendo, há um evangelismo intenso, mas o que a gente vai ver agora é Paulo e Barnabé num processo intencional de plantação de igreja mesmo.
Eles não tinham só a intenção de evangelizar, salvar almas, né, através da mensagem de Cristo, mas também de estabelecer igrejas por onde eles passavam. Isso é bem evidente, não era até então na narrativa de Atos, mas é bem evidente nesse texto que a gente vai ler hoje. Plantação de igreja nas cidades de Derbe, Listra, Icônio e Antioquia da Psídia, que são essas cidades que a gente passou aí nas últimas semanas. Então vamos lá, Atos 14, 21, e eu quero que você leia comigo, prestando atenção nos verbos, nas ações. Você não é muito bom de português, verbo, ação, né? É coisa que se faz. Presta atenção no que Paulo e Barnabé estão fazendo, intencionalmente fazendo, né? Então vamos lá. Então eles estão em Derbe e a narrativa segue daí. Verso 21, então já começa com o verbo. Pregaram as boas novas naquela cidade. Fizeram muitos discípulos, ou seja, discipularam muitas pessoas, e então voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Então eles pregaram, discipularam muitas pessoas, e agora eles estão voltando cidade a cidade, fazendo o que? Olha o verso 22. Fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé. Como eles faziam esse encorajamento? Dizendo o seguinte: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Verso 23, Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros em cada igreja, e com oração e jejum, os encomendaram ou consagraram, dependendo da sua versão, consagraram esses presbíteros ao Senhor, em quem haviam confiado. 24. Passando pela Psídia, chegaram a Panfilha e, tendo pregado a palavra em Perge, desceram a Atalaia. Então, eles estão fazendo o caminho contrário. E de Atalaia navegaram de volta a Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a missão que agora haviam completado. Então, esse é o fim da primeira viagem. Eles voltam para Antioquia, a igreja que os enviou. Então, no nosso contexto aqui, Massaguaçu, eles chegaram em Massaguaçu e agora voltam lá no Britânia. Verso 27. Quando chegaram, lá em Antioquia, na igreja que os enviou, quando chegaram, reuniram a igreja e, olha, mais um verbinho aí, relataram tudo que Deus tinha feito por meio deles e como abrir a porta da fé aos gentios. E ficaram ali por muito tempo com os discípulos daquela igreja. Até aqui. Embora eu não concorde muito com a ideia de que a Bíblia é um manual de instruções, a gente às vezes aborda a Bíblia assim, né? Como se fosse um manual. Vou lá ver o que a Bíblia fala sobre tal assunto. Ou uma bula de remédio, né? O que eu faço se eu estiver com dor de cabeça? Aí vou lá na Bíblia. Eu não acredito muito na Bíblia dessa forma, embora tenha, sim, muitas instruções. É claro que a Bíblia é uma narrativa, uma história, um desenrolar de uma história dos planos, dos feitos, dos propósitos de Deus. Tem mais a ver com uma peça literária, uma peça de teatro, digamos assim, com isso aqui tudo sendo palco da glória de Deus, mais com uma peça do que com uma bula, com um manual. Mas sim, tem muita coisa que dá para olhar para a Bíblia e dizer, faça isso, faça aquilo, isso tudo conectado a essa grande história, né? Dentro dessa narrativa de Atos aqui, nesse trechinho, a gente vê um passo a passo, uma listinha de coisas que eu quero fazer como os pregadores mais modernos, né, os marqueteiros, né, 7 passos para uma plantação de igreja bem-sucedida. É isso que eu quero falar isso. Eu tenho até título de best-seller, né? 7 passos para o sucesso de uma plantação de igreja. Eu quero ver isso ao longo desse texto. 7 passos para coisas que a gente deveria fazer aqui no Massaguaçu para que essa plantação, esse esforço todo que estamos empenhando, e daqui a pouco eu vou explicar um pouquinho mais o que do nome plantação, esse esforço que estamos empenhando aqui seja bem sucedido. 7 passos. E aqui cabe já uma definição do que de fato é plantação de igreja. O que é plantar igreja, né? Esse conceito, você não vai encontrar isso. Paulo plantou, não tem. Tem muitas plantações na igreja, mas é na Bíblia, mas é de vegetais, agricultura. A plantação de igreja é um conceito que a gente agrupa através de vários ensinamentos bíblicos, é um conceito teológico, né? Conceito esse que, inclusive, foi bem deturpado ao longo do tempo. Quando eu comecei a falar sobre plantação de igreja, em vários contextos, não só aqui na igreja, muitas pessoas, muitas vezes não foram poucas, que me corrigiram, falaram, não, pastor, é implantação de igreja.
Peraí, implantação, é plantação ou implantação? Já ouvi isso várias vezes, inclusive até de púlpito, não aqui, né, para não falar mal da minha igreja, né, mas já ouvi várias vezes implantação. Mas o processo de implantar, ele sugere um movimento ativo, né, de fazer algo, mas de introduzir ali esse algo num ambiente que não era dele. Você pensa em implante, né? Você já implante capilar, implante dentário, implante físico, são coisas que a gente coloca onde lugares estavam faltando alguma coisa, né? É meio esse conceito para a gente, um esforço sim ativo, mas completo. Plantar, por outro lado, sugere um movimento ativo, estou plantando, mas também no plantar guarda ali uma passividade de esperar, aguardar que aquilo progrida, sem o meu esforço. Plantar está mais perto do que, de fato, o que acontece aqui no movimento de Atos, acontece na igreja, né? A gente fazendo o que está ao nosso alcance, plantando, regando, mas também descansando e aguardando o natural acontecer. A gente não está falando aqui de planta, falando de igreja, então esse natural, esse crescimento, né, que numa planta seria, no dia seguinte eu demoro um pouco, mas saindo aquele brotinho, aquela coisa, não depende necessariamente de nós. Aqui são os frutos, o crescimento da igreja, a gente coloca a sementinha, a gente se esforça, dá o melhor, mas é Deus que de fato faz crescer. Dificilmente você vai ver alguém falando que implantou uma semente no solo. A gente planta, é nesse sentido, né? É Deus que faz crescer. E aqui eu quero ver os 7 passos, né, de uma plantação bem-sucedida nessa perspectiva, nesse movimento ativo, naquilo que está ao nosso alcance. Claro, sem desconsiderar o agir de Deus no crescimento. Isso é fato que é necessário, não podemos achar que é pela força do nosso braço, pelos nossos esforços somente. Deus agindo crescerá. Mas Paulo deixa aqui exemplos muito claros do que devemos fazer para que essa plantação seja bem-sucedida, aquilo que está ao nosso alcance. Então eu quero reler esse texto com mais atenção ainda aos verbos, e eu vou numerando agora. Vou numerando esses 7 passos, essas 7 ações e tudo mais. Então volta no verso 21. A gente vai pular alguns versos, mas volta no 21. A primeira das ações, né, Atos 14 e 21, a primeira coisa que Paulo faz é pregar as boas novas. Pregaram as boas novas naquela cidade. A segunda ação, no mesmo verso ainda, fizeram muitos discípulos, ou discipularam muitas pessoas. Pregaram as boas novas, então não é pregar qualquer coisa, pregar as boas novas, discipular muitas pessoas. E eles vão voltando de cidade em cidade, fazendo o quê? Terceira ação, fortalecendo e encorajando os discípulos a permanecerem na fé. Então eles estão ali exortando, apoiando, fortalecendo, encorajando, são esses verbos, né? E eles fazem isso dizendo, é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Aí o verso 23, vem a quarto passo, quarta ação, né? Designaram-lhes ou elegeram presbíteros. Eleição de liderança espiritual para aquelas igrejas. Designaram-lhes presbíteros, a quarta ação, e fizeram isso em cada igreja, com oração e jejum. E aí nesse mesmo verso, quinta ação, os consagrando, os encomendando, né? O verbo estranho, né? Mas em outras versões está ali, consagrando ao Senhor. Então eles elegem presbíteros e consagram eles ao Senhor. Quinta ação. Pula agora para o verso 27. Eles agora voltam, depois de fazerem todos esses 5 passos aí ao longo dessas igrejas que plantaram, eles voltam para a cidade que os enviou, para a igreja que os enviou, e olha o verso 27. Quando chegaram, reuniram a igreja e relataram. Verso 6, prestaram contas de tudo que fizeram. Relataram tudo que Deus tinha feito por meio deles. E é interessante que o texto não deixa a gente errar. Você percebe que eu falei tudo que fizeram, e o texto é tudo que Deus tinha feito por meio deles. É bem evidente. Eles relataram que Deus tinha feito por meio deles. E o verso 28 fala de uma 7ª ação, mas fala de forma implícita aí, que eles ficaram ali muito tempo. Então agora a 7ª ação é descansar. É o 7º dia descansou, dá para fazer um monte de paralelo aqui, mas não é isso que eu quero fazer. Lá em Antioquia, quando eles chegam e descansam ali nesse tempo na igreja, é que Paulo vai escrever a carta de Gálatas. Ele vai agora, antes do concílio de Jerusalém, então ele está ali em Antioquia, se você lembrar daqueles mapas que eu fiz, ele está ali bem para o norte, já chegando na Turquia, e ele para ali por um bom tempo,
É dali que ele vai escrever a carta de Gálatas e algum tempo depois ele vai descer para Jerusalém para o concílio, que é o capítulo 15 de Atos, que a gente vai ver na semana que vem. Então ele escreve Gálatas, ele escreve aquelas igrejas que ele plantou, zelando pela doutrina de Derbe, Listra, Icônio e Antioquia da Psídia. Ele ainda cuida dessa igreja, doutrinariamente falando. Então, diante dessa cena de Paulo e Barnabé voltando às igrejas que haviam sido plantadas, e nessa primeira passagem deles na primeira viagem missionária, esses são os 7 passos: pregar as boas novas, fazer discípulos, pregar, fazer discípulos, fortalecer e encorajar esses discípulos, eleger presbíteros, liderança espiritual, consagrar esses presbíteros ao Senhor, colocá-los diante do Senhor, relatar tudo que está acontecendo ali por meio do Senhor, através deles, para a igreja que os enviou. Tem uma prestação de contas e eles não param de acompanhar essas igrejas, de cuidar da doutrina, de instruir, e é bem evidente isso através da carta de Gálatas. 7 passos. Eu quero observar cada um deles essa noite com você, com mais detalhe. Alguns eu vou me aprofundar mais, porque são mais polêmicos, mais controvertidos no nosso tempo. Outros eu vou passar com muito mais velocidade. Mas eu quero não somente falar sobre cada um desses pontos, mas também quero que você reflita sobre cada um deles. Porque eu não quero falar só sobre a perspectiva do plantador, daquele que está liderando a missão de plantação, né? Mas também dos membros dessas igrejas plantadas, né? Eu quero que você não só observe o papel do pastor aqui, mas também do missionário enviado e também, principalmente, do membro dessas comunidades. Quem te responder a pergunta, talvez, onde eu estou inserido nesses 7 passos de plantação aí que Paulo deixa bem evidentes nesse texto? Onde que eu estou? Será que eu estou em algum lugar? Então, se você deseja a saúde e avanço dessa plantação aqui, no Massaguaçu, você deve, de alguma forma, estar posicionado em algum desses 7 passos. Então vamos a eles. Primeiro, pregar as boas novas. Esse é o ponto fundamental e basilar, né? Como eu disse, alguns pontos eu vou passar mais rápido, outros mais devagar. Esse aqui talvez seja o ponto mais lógico de todos eles. Se uma plantação parte de algo diferente da pregação do Evangelho, das boas novas, certamente não vai para frente. Ou não deveria ir. Pode parecer simples, né? Pregar. Talvez você pense, mas isso é muito claro e visível. Todo lugar, toda igreja que eu vejo, que eu vou, tem alguém num púlpito com um microfone, às vezes na mão, às vezes pendurado na orelha, mas sempre tem alguém com a Bíblia aberta falando alguma coisa. De fato. Mas, e aqui é um ponto importantíssimo, ter um púlpito e um microfone não quer dizer que há ali a fidelidade no ensino de Cristo Jesus. É pregar as boas novas, não é pregar qualquer coisa. Pregar as boas novas nada mais é do que falar desse plano de redenção, de restauração da humanidade, mas com foco, com centro na obra, na pessoa de Jesus. Ele é o próprio Evangelho encarnado. Ele é o Cristo de Deus. Ele é o Deus encarnado. Falar da pessoa de Jesus, dos seus planos, seus feitos, seus propósitos, deveria ser o objetivo da nossa reunião ao abrir as Escrituras. Falar de Jesus. Claro que nem toda pregação vai ser evangelística, no sentido de falar das boas novas, no sentido evangelístico, mas de falar de quem é Jesus à luz das Escrituras, o que ele fez, o que ele fará, quem somos nós diante dele. Isso é pregar as boas novas. Às vezes de forma mais enfática, evangelística, às vezes de forma mais exortativa, mas sempre falando da pessoa de Jesus Cristo. Não aquilo que eu penso, não aquilo que eu acho, que deu vontade de falar, porque eu vi uma notícia na TV essa semana, mas pregar a Bíblia, Jesus Cristo, as boas novas. Essa é a base, é o fundamento de uma plantação bem-sucedida. Seguindo em frente, pregar as boas novas. Segundo, discipular, fazer discípulos. Está no mesmo verso, né? No verso 21. Fizeram muitos discípulos. E esse aqui, talvez, você ache, pregar não é para mim. Deixa para quem está pregando. Mas fazer discípulo, esse eu posso afirmar com toda certeza que esse deveria ser para você. Fazer e ser discípulo. Na verdade, se você lembrar da grande comissão, lá finalzinho de Mateus, né? Mateus 28, 19, Jesus diz, ide por todo mundo fazendo discípulos. Façam discípulos de todas as nações. Fazer discípulos deveria ser uma
prática nossa constante. Constante. Fazer discípulos é papel de todo cristão, de todo aquele que está inserido numa plantação. E eu entendo, eu compreendo se você se sente despreparado e até desesperado quando diz, não, vou discipular alguém, mas como assim? Discipular requer um mestre, um discipulador, eu não consigo. Eu entendo. Mas pelo menos você está sendo discípulo para poder discipular alguém depois? Que tal começar por aí, ser discípulo? Talvez você esteja aqui, ou lá na nossa igreja no domingo, ou em outra igreja talvez, semana após semana, só no ponto 1, no pregar e ouvir a mensagem das boas novas. O passo 2 é fazer e ser discípulo. É necessário, importantíssimo. Deve ter, espero que tenha, mapeado aí na sua mente alguma área da sua vida que precisa ser lapidada ainda, transformada, mudada. Deveria ter em todos nós. Espero que se eu perguntasse assim, tem alguma coisa para melhorar, para ser mais parecido com Cristo? Espero que a resposta seja sim. Que nós não somos ainda, não temos nossa imagem ainda restaurada à semelhança do nosso Senhor. Então, se há algo em nós, eu posso colar em alguém, ser discipulado, ser acompanhado, conversar com alguém, ser amigo. Discípulo não necessariamente requer essa formalidade que a gente às vezes imagina, de um grupo específico, de um momento específico. Jesus caminhava com seus amigos ao redor, cuidando, exortando, ajudando. Ensine e seja ensinado. Esse é o movimento da igreja. Aprenda da Bíblia e ajude outras pessoas a aprender da Bíblia. Seja discípulo, discipulador. Esse movimento deveria ser entranhado em todos nós. Se você quer uma igreja saudável, plantada aqui, você precisa ser e fazer discípulos. Não deixe passar esse ponto. Isso é importantíssimo. Se disponha a isso. Se disponha a atender esse chamado do Senhor, essa ordenança, essa comissão do Senhor Jesus. Pregar as boas novas, ser e fazer discípulos. E o terceiro ponto, que está ali ainda já no verso 22, é fortalecendo e encorajando pessoas. E esse ponto é interessante porque só uma igreja que tem e faz discípulos verdadeiros pode entrar nesse terceiro ponto, de exortar, fortalecer, encorajar, falar palavras que cabem para aquele momento que aquelas pessoas estão vivendo. Se eu dissesse porque o que Paulo faz aqui, né? Ele discipulando aquelas pessoas, né, e os fortalecendo e encorajando, ele fala, olha, é necessário que passemos por muitas provações, tribulações para entrarmos no reino de Deus. Essa é uma mensagem totalmente personalizada para aquele povo. Paulo sabia exatamente o que eles precisavam. Eles estavam passando por perseguição, Paulo foi apedrejado, né, naquela situação. Pessoas estavam tentando infiltrar doutrinas estranhas naquelas igrejas recém-plantadas. Ele sabia que falar aquilo para aquelas pessoas geraria fortalecimento, encorajamento. Eles estavam fracos e precisavam de coragem nesse ponto. Isso é fortalecer e encorajar, é ver o que precisa ser dito à luz das Escrituras e aplicar essa mensagem para aquele momento. Seria estranho da minha parte dizer, olha, eu vou te encorajar, te fortalecer, meu irmão. É necessário que passemos por tribulações. A pessoa diz, mas eu não estou passando por tribulação? Talvez você esteja, mas nem todos passam por tribulação o tempo todo. Essa mensagem de Paulo é para aquela igreja, para aquelas pessoas. Serve para nós hoje? Claro que serve, mas Paulo sabia o que eles estavam sofrendo, o que eles precisavam ouvir naquele momento. Não faz sentido encorajar pessoas sem conhecer as pessoas. Fortalecer pessoas sem saber em que ponto elas estão fracas. Esse terceiro ponto requer o segundo. Requer o anterior, discipular, conhecer. Aqueles que fazem discípulos conhecem suas aflições, suas dificuldades, suas fraquezas e podem falar a eles ou ouvir deles mensagens de encorajamento e fortalecimento. Pregar as boas novas, a primeira, fazer discípulos com engajamento, com proximidade, com amizade, fortalecer e encorajar essas pessoas. E o quarto ponto, eleger presbíteros. Interessante isso. Está lá no verso 23. Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros em cada igreja. E aí esse ponto eu quero investir um pouquinho mais de tempo, que talvez seja o mais controvertido e polêmico do nosso tempo, da nossa era atual. Porque
entra numa ferida moderna. A liderança espiritual da igreja é masculina, presbíteros. E aqui já dá uma arrepiada. Eu não estou falando de liderança de ministérios, tá? Serviço. Eu estou falando aqui da condução espiritual da igreja de Cristo. É dever dos homens. Em nosso tempo, nos nossos dias, essa afirmação pode ser classificada já de cara de exclusivista, machista. Por que somente os homens devem liderar espiritualmente a igreja? E eu poderia dar uma resposta seca para isso, bem fria, embora bíblica. Não, porque a Bíblia normatiza assim. A Bíblia orienta, instrui, determina em vários textos, inclusive, que essa liderança deveria ser masculina. Mas se você lembrar do que eu falei lá no comecinho, né, eu vejo a Bíblia muito mais como uma história, uma narrativa, como um palco da glória e expressão de Deus, do que um livro de normas e práticas, embora elas existam e seja necessário cumpri-las. Essa norma, essa regra bíblica, embora evidente, ela está dentro de uma narrativa maior. Está dentro de uma história muito maior. Há algo para além da ordem, da orientação, da normativa, da instrução bíblica. Se você lembra lá de Gênesis 1, 2, 3, talvez você lembre, né? Até se você nunca leu, talvez você saiba do Jardim do Éden, da criação. Deus cria homem, Deus cria mulher. Deus cria o homem primeiro, depois cria a mulher, uma aliada, uma mulher que iria potencializar não só o homem, mas a ela também nessa união. A NVI traduz assim como aliada agora, é uma expressão interessante. As versões mais antigas colocava ali como auxiliadora. Homem e mulher no Éden, essa parceria feita, uma vez firmada, potencializaria o serviço daqueles primeiros humanos no glorificar a Deus. Eles juntos agora poderiam fazer muito mais para o Senhor. Se você está num casamento saudável, você deve saber que juntos vocês fazem muito mais do que conseguiriam fazer sozinhos, isolados. Homem e mulher distintos em funções, mas idênticos em essência, em natureza, em importância, em dignidade diante de Deus, foram criados para uma aliança, para juntos cumprirem os propósitos de Deus. Isso é o Éden. Isso é Gênesis 1 e 2, e aí o 3 vem para conturbar isso tudo. Esse plano de juntos cumprirem os propósitos de Deus, nessa aliança, é deturpado, é bagunçado, é manchado. Essa imagem é distorcida. Deus decidiu atribuir ao homem a responsabilidade de conduzir esse casal. Isso é muito evidente. A obediência e o temor do Senhor é uma responsabilidade e um fardo do homem. Não que a mulher não deva temer, não que a mulher não deva seguir as ordens de Deus, não é isso, deve. Mas a responsabilidade daquele casal é atribuída a Adão. O homem havia de prestar contas a Deus daquele casamento. Era assim, deveria ser assim até hoje. Tanto que é a mulher que come primeiramente o fruto, mas Deus vira: Adão, onde você estava? Adão, você comeu do fruto que eu proibi? Foi a mulher que comeu primeiro, mas a responsabilidade, a pergunta é feita ao homem. Que sendo homem, deveria ter batido no peito e dito: sim, sim Deus, comi. Em proteção à sua amada, aquele presente, aquela aliada, aquela joia que Deus deu para ele assumir a responsabilidade. Deveria ser assim, mas não foi. Definitivamente não é isso que acontece. Adão, representando muito bem o ser masculino, mostra frouxidão de caráter, imaturidade e covarde. Ele peca e peca da forma mais grotesca possível. Deus pergunta: Adão, você comeu? E ele diz: foi a mulher que tu me deste. Ele pega aquela beleza, aquela joia que Deus deu para ele e coloca na fogueira. Usa de escudo para proteger a miserável masculinidade dele. Covarde. E é assim que essa maldita síndrome de Adão, vou chamar assim, se alastra por toda a humanidade. E ainda não foi redimida. Não totalmente. Lembra, eu creio numa história muito maior. Jesus, a história é sobre ele, é tudo sobre ele, é ele restaurando, redimindo,
refazendo essa imagem manchada pelo pecado, ainda temos resquícios desse antigo Adão. Mesmo nós que cremos em Jesus, ainda temos resquícios. Se possível, nós sairíamos de cena para que as mulheres assumissem. Assumam a frente, assumam a responsabilidade, assumam aquilo que deveria ser responsabilidade nossa. Permitir que as mulheres assumam a liderança espiritual da igreja é dar um prato cheio para os homens exercerem essa maldita síndrome de Adão. Ficariam sentados debaixo da árvore e, se desse errado, ainda colocariam a culpa na mulher. Meus irmãos, falando aos homens aqui, homens, eu tenho certeza absoluta que se dissessemos mulheres, assumam os púlpitos da nossa igreja, mulheres, assumam a liderança espiritual, mulheres, cuidem da igreja, elas fariam com excelência, com primor. Não tenho a menor dúvida, fariam inclusive melhor que nós em muitos aspectos. E nós sentaríamos nos nossos bancos, ficaríamos ali embaixo da árvore, só observando. E se desse errado ainda diríamos: Deus, foram as mulheres que o Senhor colocou nos púlpitos, nas lideranças espirituais da igreja. Nós insistimos na liderança bíblica masculina, não só porque ela é bíblica, porque Deus a normatiza assim, mas porque há também uma oportunidade de termos homens redimidos à condição para a qual foram criados. Homens dependentes de Jesus Cristo, homens conduzidos pelo Santo Espírito para terem as suas imagens restauradas, aquilo que Deus os criou para fazer. Essa aliança com as maravilhosas mulheres que Deus nos deu, presentes de Deus para nós, para que façamos muito mais para a glória de Deus, não pode ser quebrada pela imaturidade masculina, covardia masculina. Nós precisamos manter aquilo que Deus originalmente pensou, aquilo que Deus normatizou. Insistimos que a liderança espiritual é masculina e ela é necessária para que os padrões do Éden sejam de fato restaurados na nossa igreja, para que em obediência nos submetamos às Escrituras, ao que as Escrituras normatizam, aceitando o que ela determina, enquanto nos tornamos a imagem do nosso Deus, aquilo que Deus criou para sermos. Um casal equilibrado, que juntos, aliados, fazem muito mais. Por isso, presbíteros são homens maduros na fé, experimentados e, principalmente, desfazendo o que Adão fez lá atrás, homens responsáveis, homens que assumem a responsabilidade. Presbíteros são aqueles que baterão no peito e dirão: Deus, é nossa responsabilidade. Olha para nós, una-nos se der errado, mas não mexa com a igreja. Esses são os presbíteros que Deus chama e que deveríamos eleger, como Paulo faz. E se algo der certo, Deus, obrigado por essas benditas alianças que nos potencializam, nos fortalecem. O mérito, na verdade, é das mulheres, que sem elas a gente não estaria em pé. Esse ponto estabelecido, homens responsáveis, nos leva a um segundo ponto, que o texto diz que são presbíteros, no plural, e não presbítero. Por que isso? Presbíteros em cada igreja. Todas as vezes que vemos esse termo no Novo Testamento, usado para designar essa liderança espiritual da igreja, todas as vezes, em todos os textos, desde aqui de Atos até lá no final, é sempre no plural. Até as últimas cartas de Paulo lá a Tito, quando ele fala para Tito na cidade de Creta, ele diz: olha, Tito, vá a Creta, né? Deixei você em Creta para que você eleja, constitua presbíteros em cada cidade, plural. Desde aqui de Atos até lá no final. Então bastaria dizer que esse é o modelo do Novo Testamento. É sempre assim, é sempre plural, então vamos assumir isso, vamos seguir dessa forma, mas sempre olhando a Bíblia como algo maior, que a norma em si, que a regra em si, essa restauração da humanidade aos padrões de fábrica lá do Éden, né? Essa restauração à semelhança de Deus. O que Deus tem a nos ensinar através da pluralidade da liderança? Tem algo a nos ensinar, e um fato importante a considerar é que Deus, o próprio Deus, ele é plural, 3 pessoas em um, e ele conduz a criação de forma muito plena e equilibrada. Deve ter algo a nos ensinar quando colocamos líderes espirituais, mais de um, plural.
deve ter algo a nos ensinar. Dentro dessa perspectiva, temos 3 modelos de igreja bem característicos. Tem outros vários, mas 3 principais. O modelo episcopal, que temos um líder espiritual somente. Você vai ver esse modelo nas igrejas que normalmente que tem apóstolos, bispos, né, aquela pessoa que dita e orienta o destino espiritual da igreja. Uma pessoa episcopal, ele carrega essa responsabilidade de liderar espiritualmente a congregação. É um modelo perigoso, um modelo centralizador, que nunca há um contraponto a esse líder espiritual, nunca há alguém que chegue à altura e possa repreendê-lo. Ele é o líder espiritual, ninguém tem capacidade de questioná-lo. Esse é o modelo episcopal. Temos do outro extremo o modelo congregacional, mais padrão dos batistas tradicionais. Esse que é a igreja toda tem a responsabilidade de conduzir a igreja, inclusive nas questões espirituais também. Então, nesse sistema congregacional raiz, tradicional, o pecado de uma pessoa, o pecado de um membro da igreja, ele é levado para a igreja, exposto ali, para que a igreja tome a decisão do que fazer. Isso é um modelo descentralizado, que sim tem pessoas que podem contrapor ali o presbítero, o pastor, mas também é um modelo perigoso, porque temos ali um mix muito grande de pessoas em níveis espirituais muito distintos, julgando questões espirituais da igreja, desde os recém-convertidos até aqueles que estão no pecado e, enfim, não estão firmes no evangelho, votam e decidem o rumo espiritual. Então temos o episcopal, o congregacional e temos o modelo presbiteriano. E aqui não entendam como sendo a igreja presbiteriana, mas o modelo presbiteriano, me referindo ao modelo bíblico que Paulo institui, os presbíteros para liderar a igreja espiritualmente. Um corpo, um colegiado, que para os batistas normalmente chamamos de um conselho espiritual da igreja, né? Para não falar um presbitério, que o nome foi apropriado pela igreja presbiteriana, que tem sínodos, supremos conselhos, enfim, tem toda uma estrutura bem diferente. A gente está falando de uma igreja local que tem um corpo, um colegiado de presbíteros, pessoas que vão cuidar da liderança espiritual da igreja. Esse modelo talvez seja o modelo mais bíblico, que a gente mais se assemelha ao que Paulo está instituindo aqui, porque liderar sozinho é, de certa forma, fácil. Decide o rumo da igreja e vamos lá, sou o bispo, o apóstolo, seja lá o que for, esse é o modelo episcopal, uma pessoa só decidindo tudo. Também é fácil, talvez, no modelo congregacional, em que a liderança espiritual é delegada à igreja. O ministro, ele não tem essa responsabilidade diante de Deus, porque a igreja sempre vai decidir. Mais difícil talvez seja liderar na pluralidade. Pessoas com poderes equivalentes, com características diferentes, mas todos maduros na fé, firmes em Deus, que vão, de fato, conduzir a liderança espiritual dessa igreja. Esse modelo é o mais difícil de seguir. E é o modelo que expressa um pouquinho do que é a Trindade. 3 iguais, tomando decisões e agindo em total harmonia. O apóstolo Paulo ele foi sábio, porque ele não tinha como cuidar de toda a igreja, de todas as igrejas que ele plantava, ele não conseguia estar ali de perto, e aí ele olha para essa pluralidade, né, observada no Deus Trino, e entende que esse é o modelo mais adequado para deixar ali homens maduros na fé, que vão cuidar, ser responsáveis por conduzir a igreja aos pés do Senhor, e vão assumir a responsabilidade de fazer isso. Diante disso, nós precisamos, como plantação de igreja, como igreja do Senhor, nós precisamos de presbíteros, de líderes espirituais, eleitos pela igreja, consagrados na igreja, que esse é o quinto ponto que a gente está, no 6º, para cuidar da igreja. Aos pés do Senhor, homens de fé, maduros, responsáveis, que estejam dispostos a seguir essa orientação bíblica e cuidar da igreja, da saúde espiritual da igreja. Se dispõe a isso, quem sabe não é um chamado do Senhor para você, assumir o presbitério, a liderança espiritual. Verifique o que lhe falta para chegar lá. Deus tem chamado homens para isso, homens responsáveis. Eu falei bastante sobre esse 4º ponto, eu quero entrar no 5º,
Rapidamente a gente vai seguir o quinto, sexto e sétimo, mas o quinto é, depois de eleito esses presbíteros, é o verso ainda 23, né? Paulo designa esses presbíteros a cada igreja, orando e jejuando, encomenda ou consagra esses presbíteros. E aí eu pergunto, quantas consagrações você viu ao longo da sua vida? Nas igrejas, na igreja, se você está muito tempo aí, quantas consagrações? Pessoas escolhidas pela comunidade, firmes em Cristo, fiéis ao Senhor, responsáveis, que diante da comunidade são consagrados a esse ofício de zelar pela doutrina. Pouquíssimos, raríssimos. Isso gera estranheza. Não deveria ser assim. Lembra que eu falei que a liderança da igreja deveria ser feita por homens maduros e tudo mais? Não estou falando aqui da liderança dos ministérios. Esses deveriam ser, como o texto diz, consagrados ao serviço. Consagrados, tem aí, lá em Timóteo a gente vai ver a imposição de mãos, aquela coisa toda. Presbíteros reconhecendo que esse homem agora faz parte desse ministério para qual Deus tem o chamado, para cuidar espiritualmente da comunidade. Isso é raríssimo. A gente vê tão pouco. Tem muita gente na igreja, mas são pouquíssimos os consagrados. Infelizmente é raríssimo. E percebem que Paulo não está esperando que a pessoa faça um seminário, passe 3 anos lá em Atibaia, como eu passei, ou 4 anos no EAD, não é isso. Ele olha para a maturidade desses irmãos, os elege dentro da congregação. As pessoas reconhecem esse ofício, esse chamado, e é consagrado. Não tem nenhuma regra adicional de graduação ou etc. Firmeza na fé, no meio da comunidade. Por que está faltando tanto? Não deveria faltar homens firmes na fé no meio da nossa comunidade, dispostos a cuidar e zelar da doutrina da igreja. Não deveria. Esses separados pela própria comunidade deveriam ser, não diria muitos, mas pelo menos mais. Aí cabe uma definição que eu não fiz até então. Que cargas d'água é presbítero? Quem está falando presbítero é presbítero? Eu nem vejo presbíteros na IBNT. Sim, vejo. Estamos aqui. Somos nossos pastores, no caso. E eu quero só ler alguns versos de Atos capítulo 20 para deixar claro para você que presbíteros, bispos e pastores são o mesmo ofício. A gente não vai antecipar algo que a gente vai ver no capítulo 20, a gente vai ler lá com detalhe, mas olha comigo o exemplo rápido. Paulo estava voltando da terceira viagem missionária. A gente está vendo aqui a primeira, né? Ele já está na terceira, em Atos 20. Olha lá, Atos 20, capítulo 20, verso 16. Paulo tinha decidido não aportar em Éfeso, então ele está viajando de barco em direção a Jerusalém. Ele tinha decidido não aportar em Éfeso. Éfeso foi uma das igrejas que ele plantou durante essa terceira viagem missionária. E ele não queria aportar para não demorar na província da Ásia, pois estava com pressa de chegar em Jerusalém, se possível antes do dia do Pentecostes. Então ele está resoluto, eu vou para Jerusalém, então eu não vou demorar muito. Para não demorar, ele parou no porto de Mileto, não parou em Éfeso, verso 17. Ele parou em Mileto e Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso, plural. Aí começa um diálogo belíssimo que a gente vai ver mais para frente, lindíssimo na verdade. É o fim da trajetória de viagens missionárias de Paulo. Aí salta lá para o verso 28. Então ele mandou chamar os presbíteros de Éfeso. Esses presbíteros vêm para o porto para conversar com ele e ele diz o seguinte no verso 28. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os designou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus. Aquele que comprou com seu próprio sangue. Presbíteros, vocês foram designados para serem bispos, para pastorearem a igreja. Então é uma única cena que mostra essa intercambialidade entre os termos liderança espiritual da igreja, que para nós chamamos de pastor, mas o texto nem fala pastores, né? Pastorear. Quantos pastores você viu sendo consagrados nos tempos, ao longo da sua caminhada em igreja? São muito poucos. Eu creio que para chegarmos nesse quinto ponto que estamos, nós precisamos cumprir todos os demais. 1, 2, 3, pregar o evangelho, pregar as boas novas, fazer discípulos, esses discípulos serem exortados, encorajados, fortalecidos constantemente,
para daí dessa comunhão tão íntima de fazer discípulos surgirem aqueles que a comunidade vai dizer, esses aqui podem ser separados para serem presbíteros, bispos ou pastores, enfim, liderança espiritual da igreja. Para daí então os demais presbíteros identificarem nele, depois de uma boa sabatina e conversa e acompanhamento, que eles devem ser consagrados, ou ele, né, deve ser consagrado. A gente só chega lá se tiver pregação do evangelho, discipulado, pessoas sendo exortadas para daí então surgir. Daí eu pergunto, por que vemos tão poucos? Talvez falhemos no ponto 2, fazer discípulos verdadeiros, incentivar o discipulado. Homens, essa igreja que está se formando aqui precisará, certamente precisará, de mais pastores. Quem dera surgissem do meio de nós. Não precisamos importar de outros lugares, esperar alguém vir de um seminário. Pessoas, homens, firmes na fé, que crescem dentro da comunidade. E o último, 6º ponto, ele volta lá para Jerusalém, e vai para Jerusalém, para Antioquia, e vai relatar tudo que aconteceu ali, tudo que Deus fez através deles ali, naquelas igrejas plantadas. Paulo vai lá prestar contas, algo que deveria sempre existir. Nós que estamos plantando uma igreja aqui, deveríamos sempre prestar contas à igreja que nos enviou para plantar aqui. Que nunca exista uma ruptura nesse laço. Nunca. Nós deveríamos zelar por isso. Não acreditamos em movimentos dissidentes que partem, que surgem de rupturas. Não é assim o texto bíblico. Uma igreja enviou, outras igrejas foram plantadas e agora eu volto com feedback, com acompanhamento. E o ponto 7, plantações continuam precisando de cuidados. Paulo é um missionário pioneiro, né, itinerante, ele vai, continua indo, mas ele também não abandona a Galácia. A Galácia é exatamente aquelas cidades, Derbe, Listra, Icônio, Antioquia. Ele escreve para aquela igreja porque ele está preocupado com o que está acontecendo ali. Ele continua zelando constantemente pelo que está acontecendo ali. Que assim seja também da nossa igreja lá, com essa igreja aqui, sempre zelando pelo que está acontecendo aqui. Que a gente nunca se acomode. Eu já sei o que acontece lá. Em culto a gente monta tudo, quarta-feira se reúne, que legal. Não. Nossa batalha é muito maior que isso. É uma guerra doutrinária, uma guerra espiritual. A gente nunca pode sossegar. Está sempre cuidando, zelando por essa doutrina que é pregada aqui. Esse caminho, esses 7 pontos, esses 7 passos, deve ser trilhado por você, não é por outra pessoa. Talvez você pare em algum ponto, mas você vai ajudar na consagração de alguém. Mas você deveria trilhar todos esses 7 pontos. Que se você tem afinidade, gosta do que está sendo feito aqui, valorize isso. O sangue derramado de Cristo naquela cruz do Calvário, não é para que a gente venha aqui culto após culto, adore o Senhor, sim, verdadeiramente, mas pare só no ponto 1 na pregação da palavra. Não é isso. A igreja é viva e ela deve continuar. Para que essa, então, plante outra igreja, e assim vamos. Porque foi assim até agora, 2000 anos. Precisamos continuar. Se você gosta daqui, você deve investir sua vida também aqui. Paulo investiu, Paulo pregou as boas novas, fez discípulos, fortaleceu, encorajou. Você pode participar dessa trilha. Pregando as boas novas, talvez, mas aprendendo também com as pregações, fazendo discípulos e sendo discipulado, fortalecendo e sendo fortalecido, encorajado por outras pessoas. Permita isso. Permita que as pessoas entrem na sua vida. Eu sei que pode parecer estranho para o nosso tempo, mas seja discípulo. Participe da consagração de alguém, ou quem sabe, seja você o eleito para a consagração, aquele que a igreja aponta, esse aqui está na hora, vamos lá. Se alegre com as consagrações, com os pastores que forem surgindo no meio da nossa comunidade. Se alegre com isso, quem sabe você talvez seja o pastor que Deus está chamando para assumir essa responsabilidade. Relate, preste contas à nossa igreja constantemente, zele por isso, para que não haja nunca uma ruptura, e acompanhe.
Continue acompanhando a doutrina. Se for necessário, escreva uma carta de Gálatas, mas acompanhe a doutrina que está sendo pregada aqui. Não perca de vista essa atenção. Plantar igreja é algo magnífico, maravilhoso. E eu vejo, fazendo um paralelo com escalas completamente distintas, eu tenho uma mini plantação de morango lá em casa. E surge um morango, do nada está lá vermelhinho, um morango pequeno, todo deformado. Mas eu olho para aquele morango e compro uma bandeja no mercado, que esse aqui tem tanto valor, muito mais valor que essa bandeja toda brilhosa, bonitinha, de morangos gigantes. Porque são frutos que saem da plantação. Eu me lembro quando a gente colocou lá, transplantou a mudinha, e agora está nascendo morango. Valorize esses pequenos frutos que eu orei no começo, valorize esses pequenos frutos que vão surgindo aqui. A gente não precisa olhar lá para fora e, poxa, olha que igreja maravilhosa. Aqui é maravilhoso. Invista, plante, regue, faça tudo o que está ao seu alcance. Olhe para esses 7 pontos, se você lembrar de alguns, e tente entrar neles. Faça parte disso. Faça parte. Porque você depois vai olhar aquele frutinho, menor que seja, vai dizer, Deus, obrigado. Porque isso aqui não fui eu que fiz nascer. Mas obrigado por ter me dado forças para ajudar nessa plantação. Não seja só um espectador. Seja atuante, plantando e aguardando os belíssimos frutos que virão do Senhor. Vamos orar? Senhor bendito, nós mais uma vez te agradecemos por essa plantação aqui. Muito obrigado porque o Senhor tem dado frutos maravilhosos que não podemos nem contar aqui. Obrigado, Senhor Jesus, pela sua graça que nos fortalece, nos capacita para o serviço. Nos ajuda, Deus, a olhar para esses tantos pontos aqui que foram expostos pelo apóstolo Paulo através dessa narrativa e possamos mergulhar neles, pregando as boas novas com muita fidelidade, fazendo discípulos, cuidando de pessoas, exortando, encorajando, fortalecendo, que surjam aqui dessa comunidade pessoas, homens firmes na fé, que estejam dispostos a assumir a responsabilidade de guiar essa igreja, Pai, aos pés do Senhor. Que não sejamos sozinhos, que seja uma liderança sempre plural. Deus, se o Senhor assim permitir, desejamos que sejam consagrados homens aqui ao serviço. Por favor, Senhor, fortalece cada um deles, enche de graça, mostra a trilha que devem seguir para chegar a esse ponto. Senhor Jesus, que nunca nos esqueçamos que somos frutos de uma plantação que vem lá da nossa igreja, lá no Jardim Britânia. Que a gente sempre preste contas, fale do que o Senhor tem feito aqui conosco. Não nos esqueçamos desse bendito movimento que o Senhor colocou no coração daquela igreja, para que aqui seja plantado. E que também sempre zelemos pela doutrina que aqui é dita, exposta, que não haja infiltração de falsas doutrinas, de falsos ensinos, e que se alguma coisa desse sentido houver, que sejamos corajosos, audaciosos, como o apóstolo Paulo foi, escrevendo aquela carta de Gálatas, para combater esses falsos ensinos. Nos mantenha atentos, Pai, para isso que o Senhor tem feito aqui. E muito obrigado, Senhor Jesus, pelo privilégio de estarmos aqui plantando essa igreja, sabendo que os frutos vêm totalmente do Senhor. Te louvamos, te agradecemos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Excelente restinho de semana. Aleluia.